Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do All Sport, mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez para a rodada de número 21. Aqui no vídeo uma breve explicação do que vamos trazer. Várias indicações de jogadores por posição, com mínimo para valorizar o seu preço e muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Depois vamos trazer indicações de jogadores um pouco mais ousados, que não vão ser tão escalados assim para aqueles que quiserem diferenciar. Indicações de capitães, aqueles melhores com maior tendência de imitar essa rodada, e para finalizar o Seleção CFD UOL, o nosso time base escalado no final do vídeo, para caso você queira se inspirar na nossa escalação e imitar junto com a gente. Bora lá então, bora pro que interessa, bora pra intro, bora pro vídeo. Bora começar então com os goleiros, sendo o primeiro deles o Wilson do Coritiba, que joga dentro de casa contra o Bahia e tá custando 7,20 cartoletas. Ele tem uma ótima média de 6,2 pontos como mandante, fez 13 das 20 DDs que tem no campeonato dentro de casa, é o rei do Couto Pereira. Em 9 jogos também dentro de casa, ele só não fez defesas difíceis em 2 ocasiões e também passou dos 12 pontos em 4 oportunidades, ou seja, quase metade das vezes que ele joga dentro de casa, o cara passa de 12 pontos. Dentro de casa vai bem demais. Fora de casa sua média é até negativa, fica aí de curiosidade, mas dentro de casa tem uma média excelente. E também o Coritiba é o segundo mandante que mais fez defesas difíceis entre os mandantes da rodada. Então, entre os 10 times que vão jogar dentro de casa, o Coritiba é o segundo que tem mais defesas difíceis quando atua no seu estádio. Só perde aí pro Botafogo, para quem quiser saber, mas o Botafogo vai também com desfalque na posição, então o Coritiba é muito interessante, e o Wilson, né, por sinal, no gol nessa rodada. Ele tem um mínimo para valorizar muito baixo também, de menos 2,50, podendo ser uma excelente alternativa para te render cartoletas além da pontuação. Bora agora para Tadeu, do Goiás, dentro de casa, recebendo o Atlético Paranaense, custando 8,94. O Goiás é o time disparado que mais teve DDs nas últimas 5 rodadas, foram 12, o que demonstra um alto rendimento do Tadeu, um rendimento que está crescendo muito rápido agora nesse meio para o final do campeonato. Precisa de 64 minutos para fazer uma DD nos últimos 5 jogos e sofreu 6 gols, então não tem sido tão vazado assim. E o Atlético Paranaense tem a pior média de gols marcados do torneio e não marcou em 7 dos 19 jogos. É claro que, se a gente analisar por um outro lado, é difícil que o Tadeu tenha o SG nesse confronto, porque o Renato Kaiser, por exemplo, é muito bom fora de casa. A média dele fora de casa é muito boa e é um atacante excelente ali no time do Atlético. E mais, o Atlético Paranaense está no confronto de 6 pontos ali com o Goiás. É o confronto do Lanterna contra o vice-lanterna. Então o Tadeu aqui não é só pensando no SG, não. É mais na defesa difícil mesmo e no ótimo momento que ele vive. Tá? Mesmo que tome gol, tem ótimas tendências de pontuar bem, assim como ele fez contra o São Paulo, né? Tomou gol, mas fez uma boa pontuação. Mínimo para valorizar, 6,90. E falando em São Paulo, temos aí Thiago Volpi, o goleiro que vive a melhor fase provavelmente do futebol brasileiro dessa posição. Ele visita o Fortaleza e está custando 13,22 cartoletas. Vem de ótimo momento, como eu disse, foram 6 DDs nas últimas 5 rodadas, sendo o São Paulo o time que mais pontuou com goleiros no período. Volpi está pontuando bem demais. Fortaleza também é o pior ataque do brasileiro, com apenas 18 gols, e não fez gols em 7 das 19 partidas que disputou. É um time que cede muito SG para o adversário, então aqui sim, já é um confronto que dá para pensar mais no SG, até mesmo do que o Coritiba versus Bahia, viu? É bem possível também que o Bahia faça gol, porque é um time enjoado que costuma colocar bolas nas redes, mas o Fortaleza não é esse caso, então quem sabe o SG venha para o Volpi. Mínimo para valorizar, 3,30. Bora para laterais agora, sendo René, o primeiro deles é o lateral do Flamengo dentro de casa, recebendo o Atlético Goianiense e custando 5,20. Ele soma 18 desarmes em 7 jogos, tendo uma média inferior a uma falta por jogo e só tendo levado um amarelo, então tem uma ótima relação de desarme barra falta cometida. É um cara muito limpo, mas que desarma muito em contrapartida, o que é excelente. E o Atlético Goianiense também não marcou gols em 4 dos últimos jogos que fez como visitante no Brasileirão, então tem sido praticamente um sinônimo. O Atlético vai visitar um time, ele dá o SG para esse time, então quem sabe chance aí de garantir mais 5 pro René. Mínimo para valorizar,
1.30. Bora agora de Diogo Barbosa do Grêmio, custando 8,57. Dentro de casa, ele recebe o Ceará. Média básica de 2.3, a quarta maior entre os laterais da rodada. O que é isso, média básica, CH? A média básica é aquela que desconsidera o gol, a assistência e o SG, ou seja, a capacidade de pontuar sem os scouts decisivos. No caso do lateral é basicamente, cara, esse cara depende de não sofrer gol para pontuar bem, ele depende de dar uma assistência para pontuar bem. O Diogo Barbosa não, cara, ele mostra aí que tendo a quarta maior entre os laterais prováveis da rodada, é um cara que consegue pontuar muito bem. E por quê? Justamente pela próxima estatística. Ele possui uma alta relação de desarme barra falta cometida, 3.6. Então a cada 3.6 desarmes que ele faz, ele só faz uma falta, o que é excelente para ele, tem pontuado muito bem com isso. E o Ceará também passou em branco em 3 dos últimos 5 jogos que disputou em todas as competições. Cedeu 3 SGs nas últimas 5 partidas. Boa chance, então, do saldo de gol ser conquistado pela equipe do Renato Gaúcho. Mínimo para valorizar, 5. Bora agora para a última indicação na lateral, Vitor Luiz do Botafogo, dentro de casa, recebendo o Red Bull Bragantino. Tá custando 9,95 e também tem uma média básica excelente, a dele é de 2.8, a maior entre os laterais da rodada. Possui uma alta relação de desarme e falta cometida, assim como o Diogo Barbosa, porém ainda maior, de 4. Pode sim perder o SG, porque temos Claudinho, tem um bom ataque o time do Red Bull Bragantino, mas o Vitor Luiz tem boas capacitações de pontuar ali na casa dos 3, 4 pontos, o que já vai render a valorização para ele. Mínimo para valorizar é de 2.60. É um lateral muito regular que dificilmente decepciona muito, dificilmente negativa. Bora agora para os zagueiros. David Braz, do Grêmio, custando 9,10. Ele tem uma média básica de 1.7, a terceira maior entre os zagueiros da rodada. Já desarmou também 32 vezes em 15 jogos, portanto tem média boa de 2,1 desarmes por jogo. Nos últimos 8 disputados na temporada, o Grêmio não sofreu gols em 4 deles. Uma boa chance de SG para o David Braz. Mínimo para valorizar, 4.10. Bora agora para Sabino, do Coritiba, custando 9,92 cartoletas. Média básica de 1.6, a quarta maior entre zagueiros da rodada. Em 19 jogos só cometeu 7 faltas e levou apenas um amarelo. É um zagueiro limpo que não perde ponto com falta e amarelo. Então isso é excelente para ele. Mínimo para valorizar, cuidado aqui, 11.60. Se você estiver pensando em cartoletas, o Sabino não é uma das melhores opções. Bora agora para Canu, do Botafogo, custando 5,71. Tem uma média básica de 1,8, a maior entre os zagueiros da rodada. Então se o Vitor Luiz do Botafogo tem a maior entre os laterais, a média básica, o Canu também do mesmo time tem a maior entre os zagueiros. São dois ótimos pontuadores que aqui, na minha opinião, vão perder o SG nessa rodada. Eu tô apostando aí no Claudinho, inclusive, já deixo essa dica extra aqui para vocês. Mas eles são regulares, por isso eles estão aqui, tá? Isso é sempre importante citar. Aí vai de você, eu quero colocar o Canu e o Vitor Luiz para garantir 3, 4 pontinhos e na regularidade, show de bola. Porque, na minha opinião, esse SG vai embora. Bom, vamos lá. Baixa quantidade de amarelos, apenas 1 em 18 jogos e também uma baixa quantidade de faltas, menos que uma por jogo. Muito limpo, dificilmente negativa, mínimo para valorizar 1.70. Agora bora para os meias. Thiago Galhardo do Internacional visitando o Santos e custando 18,21 cartoletas. Mas o Galhardo agora vai cair de produção com o Abel Braga. Tá, mas tem várias estatísticas aqui que ainda mostram que ele é ótima opção para rodar. E vamos lá. Primeiramente ele volta de suspensão e enfrenta um Santos com mais de 10 desfalques. Para mim esse é o mais que salta os olhos aqui, né, cara? Por isso que o Galhardo é uma boa opção nessa rodada também. É a chance de voltar a marcar depois de não ter marcado na última rodada. Também tem ótima chance de valorizar, na última fez negativo. Líder de gols e assistências no Brasileirão, são 15 gols e 5 assistências, e o Santos sofreu gols em 13 dos últimos 14 jogos da temporada. É um time muito vazado que dificilmente segura esse G, então o Galhardo pode se aproveitar disso. Mínimo para valorizar 0.10, ótima para pontuar e para ganhar cartoletas, o que é raridade com o Galhardo, né? Porque o Galhardo normalmente tem um mínimo para valorizar lá em cima, já que é um cara que tá sempre pontuando bem. Bora agora para Rafael Veiga do Palmeiras, jogando dentro de casa e recebendo o Fluminense, custando 8,16. Ele fez 3 gols nos últimos 5 jogos do Palmeiras no ano. Tem boa média de 5,98 como mandante e fez 3 dos seus 4 gols no torneio em casa. O Fluminense também sofreu gols em 16 dos 20 jogos do Brasileiro, 80% das partidas, portanto, perde o seu SG. O Palmeiras pode se beneficiar disso, mesmo tendo seus desfalques, e o Veiga também, principalmente por esses fatores aí dele dentro de casa ser muito maior esse destaque pro Palmeiras do que fora de casa, né?
Vamos lá, mínimo para valorizar 1.30. Bora agora para Giovanni Augusto, o mito que está cada vez mais se consolidando. Esse aí é unânime nessa rodada. Dentro de casa, recebe o Bahia. Como já falei, está custando 10,21 cartoletas o meio-campista do Coritiba. Ele vive um momento absurdamente bom. São 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos disputados. Ele tem precisado de apenas 67 minutos para participar de gol. Também esteve envolvido em 7 dos últimos 9 que o Coritiba marcou no torneio. Influência grandiosa de 77% dos gols. Boa média de desarme também de 2.1 e faltas sofridas 2.6. Mínimo para valorizar 14.80. O que muitas pessoas ainda não perceberam é que o Giovanni Augusto não depende só do gol para ir bem, tá? Se bem que isso já tá sendo suficiente. Como eu falei, são 67 minutos apenas para participar de gol e tá fazendo muito gol ou dando muita assistência. Mas, cara, você viu ali, boa média de desarme de falta sofrida também. É um cara que consegue pontuar bem, independentemente do gol e da assistência. Tá sendo um ótimo nome. Como o Galhardo tá dando uma caidinha, Giovanni Augusto cada vez maior a sua subidinha. Bora pra Arrascaeta agora, do Flamengo, custando 18,58. Ele voltou de lesão no meio da semana e fica aqui um asterisco, tá? Voltou mal, cara. Voltou mal, não jogou nada, vacilou na hora de poder dar uma assistência ali pro Bruno Henrique. Então ele tá se recuperando ainda, tá? Mas mesmo assim, ele é uma boa opção pra rodada, gente. O Arrascaeta jogando dentro de casa, e é um cara que a gente já conhece pro Cartola, é um ótimo pontuador. Então sim, ele é uma boa opção. Vai de você pensar, cara, ó, vou nele, porque ó, tem 3 gols e 3 assistências no campeonato, precisando de 127 minutos para participar de gol no torneio. E em 9 jogos válidos para o Cartola, tem bons números de desarme, 16, finalizações 14, faltas sofridas 10, e é um cara que já é mito conhecido no Cartola. Ou então vou pensar, cara, não vou nele porque ele ainda tá voltando, ainda tá precisando pegar ritmo, foi mal no contra o São Paulo, vou aguardar mais um pouco. Então isso é mais da escolha do freguês aí, a gente passa as informações e você que decide, né? Você que monta seu time, não é a gente que obriga você a colocar nenhum jogador. Agora só fica aqui o asterisco, tá? Ficar ligado se ele realmente vai entrar como titular. Eu aqui, CH, acredito que vai, porque o Rogério Ceni deve querer dar minutagem para ele, mais rodagem, para que ele vá no segundo jogo contra o São Paulo, de volta da Copa do Brasil, já com melhor condicionamento físico, já com uma rodagem melhor e menos frio, digamos assim, menos engessado, tá bom? Então eu acredito que ele deve começar como titular, mas é sempre importante falar isso para vocês. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube é Cartola FC Dicas ou CFD Dicas de Cartola, você encontra fácil o nosso canal no YouTube. No Instagram é CFD Oficial, no Twitter CFD_Oficial e o meu perfil pessoal para tirar dúvidas comigo é CHFilho_ Twitter, Instagram, tudo aparecendo na sua tela também, tá? É muito importante você acompanhar a gente nas outras redes, a equipe do CFD, porque você consegue ter todas essas informações ali na sua mão e atualizadas, tá bom? Porque esse vídeo é sendo gravado na sexta-feira de manhã e você pode estar assistindo o vídeo no sábado, várias horas, 24 horas depois até do que o vídeo foi gravado. E já pode ter saído alguma notícia de que algum desses jogadores que a gente está indicando não vai mais jogar. Você não precisa mandar ali nos comentários, mas você indicou o fulaninho e ele não vai jogar. Na hora que a gente está indicando, todos eles estão prováveis e com tendência de jogar. Na hora que sai a notícia, pode ter certeza, meu amigo, na hora que sai a notícia de que alguém não vai jogar, a gente sabe, tá? A gente tem uma equipe que corre muito atrás das informações e mastiga tudo pra vocês. Então, seguindo a gente nas redes sociais, você tem essa informação na palma da mão. Assim que sai notícia de que alguém não vai jogar ou de que vai ver até alguém que não está como provável, entra como provável e se torna uma boa opção, a gente avisa também, tá bom? Essa é a importância de seguir nas redes. Bora lá! E só pra completar o Arrasca, mínimo pra valorizar, 12,80. Bora para os atacantes agora com PP do Grêmio dentro de casa recebendo o Ceará, como já dito, custando 15,11 cartoletas. Já são 9 participações em gols no Brasileirão. Participa de um gol a cada 133 minutos no torneio, uma boa média. Nos últimos 5 jogos fez 3 gols e está precisando de apenas 1.3 chutes para marcar um gol. Tá eficiente demais nas chances que ele tem. E o Grêmio vem em ótimo momento e ganhou os últimos 6 jogos que disputou em todas as competições. Boa chance de PP continuar seu bom momento também. Mínimo para valorizar, 7,70.
Agora Brenner, do São Paulo, custando 7,85. Fez 7 dos últimos 14 gols do São Paulo por todas as competições. Marcou 10 gols nos últimos 9 jogos. Vive um momento espetacular. Marcou 4 gols no Fortaleza em 2 jogos pela Copa do Brasil. Pode se aproveitar desse bom histórico recente contra o adversário. E precisa de 3,7 chutes para marcar um gol no Brasileiro. Uma eficiência muito boa também. Mínimo para valorizar, 11,10. Agora Marinho, do Santos, custando 26,16. É verdade que o Santos vai bem desfalcado, mas é o Marinho, né, gente? Nos últimos 5 jogos que disputou no campeonato foram 5 gols e uma assistência. Nesse período precisou de 72 minutos para participar de um gol e apenas 2,6 chutes para marcar 2 marcas excelentes. O Internacional vem de 7 jogos sofrendo gols por todas as competições. Foram 10 gols sofridos nesse período. Mínimo para valorizar, 16. Bora agora de Gabigol do Flamengo, custando 11,94. Voltou bem ao time titular do rubro-negro carioca ao marcar um gol no meio de semana. Tem incríveis 27 finalizações em 10 jogos disputados, ou seja, média de 2,7 chutes por partida. O Flamengo cria bastante e o Gabigol tem muitas chances de marcar. O Atlético Goianiense também vem de 6 jogos sem vencer na temporada e sofreu gols em todos esses duelos. Foram 10 gols nesse período. Mínimo para valorizar, 1,40. Bora pros treinadores agora, começando com o Rogério Ceni do Flamengo, custando 7,56 cartoletas e 3,40 para valorizar. Renato Gaúcho do Grêmio, custando 12,87 e 6,70 para valorizar. E o Anderson Moreira como uma opção barata, mais barata, tá? Tá aqui justamente para quem tá sem cartoletas para essa rodada, com o retorno de Marinho, Galhardo e etc. Então, o técnico do Goiás, custando 6,01, 2,40 para valorizar. Vocês vão ver, inclusive, que a gente utilizou dele do nosso time justamente por falta de cartoletas. Se não, teria sido o Rogério Ceni. Faltou um pouquinho ali pro Rogério Ceni, 1,55. Bora pros capitães agora. Gabigol do Flamengo, Marinho do Santos e PP do Grêmio. 3 ótimas opções. Agora os jogadores extras. Goleiro Paulo Vitor do Grêmio, 6,76 cartoletas é o seu preço, 7,20 para valorizar. Lateral Marcos Rocha do Palmeiras, 8,26 é o seu preço, 6 para valorizar. Zagueiro Léo Pereira do Flamengo, 5,18 é o seu preço, 2,50 para valorizar. Meia Jean-Pierre do Grêmio, 10,87 cartoletas, 1,70 para valorizar. E o atacante Robson do Coritiba, 9,88 cartoletas, 3 para valorizar. Todos são boas opções também. Bora agora pro Seleção CFD UOL, nosso time para rodada 21. Wilson do Coritiba no gol, René do Flamengo numa lateral e Diogo Barbosa do Grêmio na outra. Dupla de zaga, David Braz do Grêmio e Canu do Botafogo. No meio de campo temos uma trinca de respeito com Galhardo do Inter, Giovanni Augusto do Coritiba e o Veiga do Palmeiras. No ataque, outra trinca excelente, Gabriel do Flamengo, PP do Grêmio e o Marinho do Santos. A abraçadeira de capitão é dele, Gabigol. Nosso técnico é Anderson do Goiás. Preço do time, 131,58 cartoletas, pontuação total 1.280,49, pontuação na última 44,1. Última rodada não foi muito agradável para a maioria dos cartoleiros, mas vamos quebrar com essa zica, bora mitar. Cartoleiro, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do YouTube do UOL Sports. Se você estiver vendo pelo Facebook, curte a página do UOL. Também deixa aí nos comentários qualquer sugestão, quanto que você pontuou, qualquer parada que você queira trocar uma ideia, beleza? É sempre muito importante. E deixe também aquele sininho ativado no YouTube e o likezão no vídeo do YouTube também, que a gente agradece demais. Como já falei, siga a equipe do CFD nas redes sociais. CFD Dicas de Cartola ou Cartola FC Dicas no YouTube, CFD Oficial no Instagram e CFD Underline Oficial no Twitter. CHFD Underline é o meu perfil pessoal, é o mesmo arroba no Twitter e no Instagram para você tirar dúvidas. Eu respondo todo mundo. Manda lá no Instagram uma direct trocando ideia comigo que eu vou te responder se você quiser trocar uma ideia mais próximo aí, beleza? Forte abraço, eu te vejo numa próxima e tamo junto!